Todo mundo quer conhecer de perto o segredo do carro movido a água. Adaptação no gerador de hidrogênio. Com menos de 1 litro de água, Roberto rodou cerca de 2.000 quilômetros. Muito surpresa. E apenas uma molécula de H2O são várias partículas do gás que se transformam em combustível. As bolinhas na água são moléculas do gás, semelhante ao que acontece no motor do carro. Que coisa horrorosa! Pois é, tem se tornado algo bastante comum ultimamente, quando nós entramos nas redes sociais, a gente se deparar com alguns vídeos que mostram alguns experimentos científicos ou algumas tecnologias bem mirabolantes assim, geralmente prometendo algum tipo de tecnologia revolucionária que vai mudar o mundo, que vai ser a tecnologia do futuro. E um deles é o famoso carro movido a água. Inclusive essa reportagem aí, que eu mostrei aqui no react do vídeo, é de uma pessoa que supostamente descobriu um desses carros movidos a água aqui no meu estado do Espírito Santo. Então, sempre que aparecem esses carros movidos a água, acaba sendo alguma coisa que viraliza, que deixa o povo em polvorosa, mas logo depois de um tempo, esse fato é simplesmente esquecido e vários outros inventores aparecem e depois simplesmente, puf, desaparece com fumaça. Aí muita gente tem pensado, tem acreditado que isso se deve às grandes corporações petrolíferas que querem continuar usando os combustíveis fósseis e começam a boicotar esses grandes inventores que descobrem coisas que podem ser a solução sustentável para o desenvolvimento do mundo. E essas pessoas são perseguidas, ameaçadas e por isso desistem de suas ideias e somem. Só que existe um motivo muito mais simples de por que essas pessoas somem e por que nunca a gente vê de fato nas ruas um carro movido a água. É porque eles são fakes. Pois então, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês porque do jeito que foi mostrado aí nessa reportagem, nesse vídeo aí que eu acabei de reagir, é impossível criar um carro movido a água nesses moldes. Ai meu Deus, o nerd sucumbiu às grandes corporações, agora ele está fazendo um vídeo promocional para boicotar os grandes inventores que geram tecnologias sustentáveis. Não, nada disso. Eu estou apenas me basando puramente na ciência. E por isso que essa história de carro movido a água simplesmente não tem como funcionar. Porque para poder fazer um carro movido a água nesses parâmetros aí, você está violando as leis da termodinâmica. E essas leis, elas são cláusulas pétreas do universo. Ou seja, não tem como burlar essas leis. Porque, basicamente, essas leis ditam como o universo deve andar, como que ele deve evoluir. E não tem como você voltar atrás ou burlar essas leis. Simplesmente só por um milagre, teoricamente, que você poderia conseguir passar por cima das leis da termodinâmica. Até hoje nunca foi encontrado algo que vá contra essas leis. Então, para entender o que eu estou falando, basicamente vocês devem considerar que uma reação química, ela geralmente é acompanhada de uma liberação de energia ou absorção de energia após o processo da reação. E que quando nós pegamos e invertemos essa reação química, nós também invertemos o modo como a energia é liberada ou absorvida. Ou seja, aqui nós temos a reação química de combustão do gás hidrogênio e oxigênio para formar a água. Como nós podemos ver, após a reação, temos uma liberação de energia. Essa é a energia térmica liberada e é ela que vai, teoricamente, fazer o carro andar. É uma energia que é liberada a partir das ligações químicas. Nós temos as ligações químicas entre o hidrogênio e o hidrogênio na molécula de hidrogênio, o oxigênio e o oxigênio na molécula do oxigênio. Elas têm uma certa quantidade de energia, cada uma delas associada. Enquanto as moléculas de água, que são produto da reação, as ligações que formam as moléculas de água, ou seja, entre o hidrogênio e o oxigênio, elas contêm menos energia do que a ligação entre os átomos iguais nos reagentes. Ou seja, quando as ligações mudam de lugar, elas acontecem e o oxigênio e o hidrogênio reagem para formar água, uma parte da energia contida nas moléculas fica nas ligações e outra parte é liberada como calor que faz, no caso, o carro se mover, ou seja, faz o trabalho, para efetuar o trabalho do carro. Porém, tem uma coisa importante, quando nós pegamos essa reação química e invertemos ela, ou seja, nós temos agora a água produzindo gás, hidrogênio e oxigênio, nós temos uma molécula de água que possui menos energia nas moléculas, enquanto o oxigênio e o hidrogênio têm mais energia, ou seja, nós precisamos colocar mais energia nas moléculas de água para que elas possam formar o gás, hidrogênio e oxigênio. Ou seja, basicamente, enquanto a reação no sentido normal, ela libera energia, para podermos inverter o sentido, ela precisa absorver energia, ou seja, a mesma energia que foi liberada depois que o gás, hidrogênio e oxigênio reagiram para formar água, precisa ser absorvida para que a água forme hidrogênio e oxigênio. É como se você voltasse a fita, rebobinasse. Então, se uma reação libera energia, o inverso dela absorve. Se a reação absorve, o inverso dela libera. Então, aqui que está o grande problema, porque basicamente no carro movido a água, ele tem um suposto reator, algum mecanismo, que vai transformar água em hidrogênio e oxigênio
sem absorver energia de outro lugar. Para facilitarmos o entendimento de quem está vendo este vídeo, eu vou ilustrar isso na forma dessa pequena experiência, no qual nós temos essa garrafa dessa forma e esse copinho. Então, essa garrafa corresponde à energia presente nas moléculas de hidrogênio e oxigênio antes de reagir. E esse copinho corresponde à quantidade de energia que irá estar contida nas ligações entre as moléculas de água, ou seja, os átomos de hidrogênio com os átomos de oxigênio. Então, quando nós fazemos a reação química entre hidrogênio e oxigênio para produzir água, vejam só o que vai acontecer. Nós temos os gases hidrogênio e oxigênio reagindo, e eles estão formando água. Olha só o que está acontecendo aqui. Isso aqui corresponde à quantidade de energia que está contida nas ligações entre hidrogênio e oxigênio na molécula de água, enquanto esse todo que se perdeu aqui é a energia térmica liberada na reação. E é essa energia liberada que vai realizar trabalho, ou seja, mover o carro. Só que esse carro tem um sistema que regenera os gases a partir da água e assim cria um ciclo de energia infinita. Mas olha só onde está a falha desse dito processo. Aqui nós colocamos de volta, ou seja, a água está reagindo novamente, usando um catalisador mágico para reformar os gases hidrogênio e oxigênio. Mas aqui nós podemos ver o problemão que surge, que é, olha só, como nós podemos mostrar agora, ao voltar a reação atrás, nós não atingimos a quantidade de energia que estava presente nos gases hidrogênio e oxigênio antes de reagir. Ou seja, eles não podem se formar se faltar essa energia. Olha só, a quantidade de energia é insuficiente para que a reação possa acontecer. Então ela simplesmente não tem chance de acontecer. Para que essa reação possa acontecer, nós precisamos adicionar uma energia externa, ou seja, nós precisamos tirar de algum outro lugar uma certa energia para poder adicionar e completar o valor necessário para atingir o mínimo para que o hidrogênio e o oxigênio se formem. Ou seja, além da energia da água, nós precisamos de mais um pouquinho de energia que é equivalente àquela que foi perdida na combustão, para que poder fazer com que os gases hidrogênio e oxigênio sejam reformados. Aqui nós podemos ver que nós pegamos uma energia de fora, ou seja, de uma bateria, de alguma outra bugiganga que o cara utilizou escondida dentro do carro. Ou seja, isso é uma trapaça. Não existe almoço grátis e não há como você reformar os gases que formam a água se você não investir neles a mesma energia gasta para formar a própria água. Ai, mas o carro conta com um sistema tecnológico que possui um produto revolucionário, um catalisador que fornece energia e assim ele consegue completar a quantidade que falta para os gases se formarem. Não, gente, isso não acontece. O catalisador, ele não fornece energia para o sistema, ele ajuda a reação química a acontecer, torna o procedimento da reação mais rápido, só que a reação química acontecendo com ou sem o catalisador, ela vai consumir ou liberar exatamente a mesma quantidade de energia. Então, se a reação química entre a água, para poder se decompor formando hidrogênio e oxigênio, sem catalisador, ela consome uma quantidade X de energia, então, com o catalisador, ela vai acontecer mais rápido, só que ainda vai consumir uma quantidade X de energia exatamente igual. Ou seja, o catalisador não fornece energia, ele só ajuda a reação a acontecer. Ou seja, independentemente se tem alguma bugiganga, alguma coisa assim que possa ajudar a reação a acontecer, se você não der essa energia vinda de fora para completar a quantidade necessária, a reação nunca vai acontecer. Ou seja, esse carro movido a água está cheio de falhas termodinâmicas e é uma lei da natureza. Simplesmente não é possível burlar essas leis da termodinâmica, não tem como passar por cima delas. Então, só por um milagre esse carro vai andar. O hidrogênio e o oxigênio que a pessoa consome para poder fazer um carro movido a esse gás, a gás hidrogênio, ele já veio de fora e já foi separado, já foi gasto energia para poder fazer a separação, de forma que quando eles reagem, eles vão pegar essa energia que eles já ganharam quando a água foi separada para fazer o carro mover. Porém, se você está dentro do próprio carro e o carro está pegando a água e tentando separar esses dois produtos, eles precisam tirar energia de algum lugar, tirar energia da rede elétrica, tirar energia do sol, energia de uma bateria, talvez energia de você pedalando uma espécie daquelas bicicletas de academia que gera energia para fazer eletrólise, alguma coisa assim. Ou seja, a água no estado puro não tem a energia para poder, depois de ser separada, liberar de novo para fazer o carro mover. Não tem energia porque a água já é o produto de mais baixa energia nessa reação. Então, ela precisa, para poder voltar à reação, puxar energia de outro lugar. Ou seja, esse suposto sistema de catalisadores que esse carro deveria ter para poder converter a água a oxigênio e hidrogênio seria o equivalente a uma cachoeira que cai para cima ou um rio que corre subindo a montanha. Ou seja, é fisicamente impossível. Se tem essa coisa de tirar energia para repor energia,
Então você pode simplesmente pular o processo de fazer água e depois fazer gás, hidrogênio e oxigênio e contactar a energia externa diretamente no carro para mover o carro. Então a água fica desnecessária. Se existe uma bateria para fazer uma eletrólise, para poder fazer depois a reação química, isso significa que o que move o carro, no fim das contas, é a bateria externa ou a corrente elétrica vinda do poste e não a água. A água está ali só enfeitando o pavão, ela não está servindo de nada. Então o carro movido a água não existe, ele é movido a uma fonte de energia externa que por acaso, por um curto período de tempo, fica armazenada nos gases que formam a água. Então, resumidamente, nós podemos sim ter um carro movido a gás hidrogênio, desde que esse hidrogênio venha de fora do carro, dentro talvez de um cilindro de gás, sendo pré-produzido fora do carro, ou seja, gastando alguma forma de energia, seja ela qual for, para fazer a eletrólise fora do carro, para depois ele ser colocado no carro, para aí sim ele ser queimado e então servir para fazer o carro andar. Porém, um carro que é autônomo, ou seja, ele pega a própria água, já quebra ela em hidrogênio para fazer ele andar, sem tirar energia de algum outro lugar, ou seja, sem ter um carregador, alguma coisa conectada a ele, isso é impossível. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo, compreendido aqui a razão lógica e científica de por que é impossível esse tipo de invenção, por que essas invenções não estão por aí soltas nas ruas, não tem a ver com teoria da conspiração, tem a ver com uma simples impossibilidade pelas leis da natureza. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo, peço a vocês que inscreverem aqui neste canal, deixarem seu like nos vídeos. Se quiserem me deixar uma ajuda no Pix para poder financiar esse canal e deixar melhor para eu poder ter recurso de fazer as experiências, gravar coisas, eu ficaria muito grato. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês e valeu!